Deus abençoe a todos vocês, amados e amadas. Aqui é o irmão Alfonso. Eu sei que alguns de vocês já me conhecem e poderia dizer que muitos não gostam de mim, me odeiam. E eu entendo vocês pela circunstância do que está acontecendo, ou do que aconteceu já anos passados, quando comecei a fazer vídeos expondo, repreendendo publicamente os ministérios de Paulo Júnior, Paul Washer, etc. A comunidade neo-calvinista, reformada, especialmente por quê? Porque eu formei parte dessa comunidade anos atrás. Lembre que nos vídeos que eu já fiz, vou deixar aqui na descrição deste vídeo os links, os enlaces, os links para os vídeos que já fiz no passado, o canal de YouTube que se chama Maldade em Israel, que basicamente é repreendendo, expondo os pecados destes pregadores para que muitos de vocês não sejam contaminados pelos pecados deles, porque a palavra de Deus diz claramente, 1 Coríntios 15:33, que as más comunicações corrompem os bons costumes. A falsa doutrina, não somente ensinada, sino de exemplo de vida, corrompem os corações de muitos. E isso que tenho visto acontecendo já há anos, faz anos, com o povo de Deus, especialmente nesse campo do neocalvinismo, do qual eu formei parte anos atrás. Aí vocês vão ver meu testemunho, como eu fui amigo do ministério de Paul Washer, também tive uma amizade curta com Paulo Júnior no ano 2013. E bom, vocês vão ver tudo que eu relato nesses vídeos. Por que falo isto? Porque desde o 2021 estou advertindo a todos vocês das coisas que basicamente estão acontecendo. Este vídeo então se chama, ou vai ser intitulado Te Adverto. Tá me falando, né? Te adverto, ou adverto vocês. Que adverto? Como já adverti no passado, os pecados de Paulo Júnior, de Paul Washer, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e muitos outros, Steve Lawson, já são notáveis. Agora, o que aconteceu no ano passado com Steve Lawson, um pregador que foi amigo de Paulo Júnior, e isto não é fofoca. Este canal de YouTube não é fofoca, mas para aqueles que me acusam tem que entender uma coisa. A Bíblia nos ensina a repreender o pecado de líderes que estão ao frente da igreja, para que os outros não caiam nos mesmos pecados e temam. Por exemplo, 1 de Timóteo 5, 19 e 20. Contra um ancião ou presbítero não aceite acusação, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os diante de todos, para que todos temam. Então esse é o propósito, amados. Para nós ver que a doutrina bíblica é claríssima quando fala da queda. Steve Lawson, eu fiz um vídeo meses atrás, quando Steve Lawson caiu em pecado, e esse pecado era escondido basicamente pelo Ministério de Defesa do Evangelho de Paulo Júnior. Fez somente um comunicado pequeno, mas eu, como morei nos Estados Unidos, sem inglês, eu já vi todos os vídeos naquela época sobre o pecado de adultério de 5 anos. Eu fiz um vídeo expondo os pecados de Steve Lawson, não por fofoqueiros, sino para vocês entenderem por que estão acontecendo essas quedas desses pregadores. O vídeo se chama, está na descrição, A Queda dos Soberbos, no qual eu manifesto como a teologia, que pode ajudar alguns, mas a maioria está levando prejuízo espiritual por seguir essas teologias vazias e de pregadores que não têm exemplo de vida santa e justa diante de Deus. Exemplo, Steve Lawson. Quando Steve Lawson caiu, a teologia reformada não tinha explicação. Por que caiu? Foi convertido ou não foi convertido? O que aconteceu? Ele pregava tão maravilhosamente, muitos diziam, então nunca foi convertido. Não, amados. Tem uma doutrina da Bíblia que fala do desvio, da apostasia, às vezes temporal e às vezes definitiva, que é a doutrina da reprovação. Mas verdadeiramente Steve Lawson parece que convertido, mas caiu em pecado. Terrível. Agora, este vídeo está sendo também para anunciar que o dia 12 de março, Steve Lawson parece que está tendo
arrependimento verdadeiro, segundo a palavra de Deus, 2 Coríntios 7, versículos 10 e 11, que fala que esta tristeza que é de Deus gera arrependimento para a salvação, ou perdão, e tem frutos, temor e todas as coisas que falam no versículo 11. Ele fez um comunicado oficial, ele mesmo falando que está tendo frutos de arrependimento. Vamos ver se realmente se arrepende. Eu estou glorificando a Deus por isso, mas a prova maior que ele se arrependeu totalmente é que ele não pode voltar ao ministério de ensino pastoral, porque ele não é irrepreensível. Então isso é muito importante para considerar, porque muitos dizem, bom, se arrependeu, então pode voltar. Não, ele já tem uma marca, uma mancha pelo adultério que cometeu, mas Deus perdoa, mas obviamente temos que ver as diferenças entre se pode voltar ao ministério ou se não. A Bíblia é clara, não pode voltar ao ministério. Essa é uma mostra, amados, de como a teologia leva para esse desvio, para essa vida de licença de pecado. E agora quero advertir algo muito importante. Dias atrás recebi uma notícia tristíssima, muito, não se fala tristíssima, muito triste, da possibilidade, quase certa, segundo as fontes, de que Paulo Júnior está caído do ministério. E muitos dos irmãos que não veem ele nas pregações da Igreja Aliança do Calvário estão perguntando o que aconteceu. Ele falou em janeiro que ia ter um mês, depois 2 meses, por que não volta? Amados, é só vocês verem a manipulação das igrejas e os ministérios, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, nos Estados Unidos, por exemplo. Eu tenho um vídeo no canal Maldade Israel, que fala como Paul Washer escondeu, vou pôr aqui na descrição deste vídeo, como escondeu os pecados de Kevin Hite. Esse homem, que era a mão direita de Paul Washer no ministério Heart Cry, estava em pedofilia com uma menina de 13 anos e foi parar na prisão. E essa escandalosa vida de pecado, quando foi descoberta o pecado de pedofilia, obviamente Kevin Hite foi à prisão, acho que já saiu, mas esconderam Kevin Hite e só puseram na página da internet, vocês vão ver no vídeo, que era um assistente administrativo. Não falaram que era a mão direita de Kevin Hite, de Paul Washer. Não falaram que ele estava nas reuniões top para decidir questões do ministério da Heart Cry. Nada. Por quê? Porque ocultam seus pecados. Provérbios 28:13. Aquele que se oculta seus pecados não prosperará. Aquele que oculta, aquele que sabe que tem que falar e confessar o pecado e oculta, não prosperará. Mas aquele que o confessa e se aparta, alcançará misericórdia. Glória a Deus. Agora Steve Lawson confessou. Eu creio, estou glorificando a Deus, que creio que alcançou misericórdia. Agora vamos ver no assunto ministerial. Mas glória a Deus, ele confessou. Agora, Paul Washer e todo Heart Cry esconderam o pecado da mão direita, diretor internacional da Heart Cry chamado Kevin Hite, no ano 2020. Estava lá nos Estados Unidos e eu soube isto de primeira mão. Agora, por que falo isto? Hoje, tem um ministério, defesa do Evangelho, tem uma igreja, Aliança do Calvário, que sabe que algo está acontecendo com Paulo Júnior. Pessoas estão perguntando o que está acontecendo com Paulo Júnior. Vocês vão ver o vídeo aqui na descrição da conferência All School 2025. Amados, Paulo Júnior não está entre os pregadores da conferência All School 2025. Retiraram ele do vídeo. Amados, isto é um escândalo. Retirar o presidente, o fundador do Ministério da Sociedade Missionária, Defesa do Evangelho, basicamente aquele que fundou a conferência All School, aquele que é líder principal, ou talvez era já, talvez Paulo Júnior esteja já fora, talvez digo, vamos esperar as notícias seguintes, mas esta é uma advertência, para que vocês não digam, oh, ninguém nos advertiu. Eu venho advertindo vocês 4 anos atrás. Até sofri agressão na porta da igreja Aliança do Calvário. Vocês veem o vídeo. Quando sofri agressão da parte da liderança da Aliança do Calvário,
até tem o vídeo aí claramente mostrando como um diácono, amigo de Paulo Júnior, dirige toda a operação de me agredir. Por quê? Porque eu queria advertir todos vocês de que Paulo Júnior está em pecado e que deve se afastar dos seus pecados, confessar e se arrepender. A maioria de vocês, nos comentários que eu deixo aberto, eu não sou covarde, eu deixo aberto, falavam, vamos ver quem é julgado. Me chamavam de falso profeta. Falavam que eu recebi um castigo menor do que teria recebido, que quase mata-leão fizeram para mim. Agora, tudo isso já está perdoado, em nome de Jesus. Mas o que eu quero falar para vocês, quão enganado está o povo de Deus. Amados, vocês estão enganados? Amados, vocês defendem o pecado. O que vocês vão fazer quando, talvez, em breve, saibam que o pastor Paulo Júnior talvez não volte mais? Como já vi alguns comentários com minha esposa. Já falaram, não vai voltar mais. E as fontes que eu tenho me indicaram que não volta mais. Amados, esta é uma advertência. O Senhor Jesus, a palavra de Deus advertia, se não se arrependem, também igualmente perecerão. Lucas 13:3. E o ministério de Paulo, assim como o ministério de Ezequiel, como o ministério de Jeremias, era um ministério de pregar e profetizar e repreender os pecados do povo. Em Atos 20, quando Paulo está falando com os anciãos de Éfeso, ele fala, não recusei de pregar todo o conselho de Deus. E falou, seu sangue já não está comigo. Quem estava citando? Ezequiel. E Ezequiel está falando não somente para aqueles ímpios que não se arrependem, sino para aqueles justos que caem em pecado, desviam e não querem se arrepender e morrerão. Ezequiel 3, versículo 20. Novamente, quando um homem justo se afastar de sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Porque tu não avisaste, ele morrerá no seu pecado, e suas justiças que ele tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Todavia, se tu advertires, esse é o ministério da advertência, esse é o ministério que temos que ter todos os cristãos. Aqueles que nos acusam de fofoqueiros, estão falando então que Ezequiel era fofoqueiro, que Jeremias era fofoqueiro, que Paulo era fofoqueiro, que os profetas eram fofoqueiros e que denunciavam e repreendiam os pecados do povo e eram fofoqueiros. Não, amados. Aquele que teme a Deus, aquele que ama a Deus, vai se preocupar pelo povo e principalmente pelo nome glorioso de Jesus Cristo, pela fama, reputação, glória, renome, para que todos saibam que Ele é o Senhor, como diz Ezequiel, inúmeras vezes, como diz o livro de Êxodo, inúmeras vezes, a majestade do Senhor, a glória do Senhor. Mas a maioria, os que seguem teologia, infelizmente, não estão seguindo o Senhor verdadeiramente. O Senhor diz em João 8:31, se permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos. Discípulos de quem? De Paulo Júnior, de Paul Washer, Steve Lawson? Não. Discípulos de Jesus Cristo, essa palavra discípulos. Mais de 270 vezes a palavra discípulo no Novo Testamento. 3 vezes somente a palavra cristão no Novo Testamento. O que está querendo dizer? Aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Esse é o discipulado, humildade, pobreza de espírito, quebranto, pranto, choro por nossos pecados e pelos pecados da igreja, como Jeremias, como Ezequiel, que gemiam. Os povos dizem que iam ter selados em Jeremias, em Ezequiel 9, versículo 4. Iam ser poupados da morte, aqueles que gemiam e choravam pelas abominações que se fazem na terra, como nós, que choramos e pranteamos pelas abominações que se fazem na igreja, e nestes vídeos estou denunciando e repreendendo isso, e ninguém quer falar nada. Amados, eu me sinto muitas vezes, e todos aqueles que repreendem os pecados, me sinto como Ezequiel 33, olha que fala, também tu, filho, versículo 30, Ezequiel 33, 30. Também tu, filho do homem, os filhos do teu povo ainda estão falando contra ti,
como a maioria de vocês falou quando adverti vocês dos pecados de Paulo Júnior e de Paul Washer, etc. Ainda estão falando contra ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um ao outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, eu vos suplico, e ouve qual é a palavra que vem do Senhor. E eles vêm a ti como o povo vem, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as cumprirão, porque com sua boca mostram muito amor, mas o seu coração segue a sua cobiça. E es que tu és para eles como uma canção muito adorável, de quem tem uma voz agradável, que sabe tocar bem o instrumento, porque ouvem as tuas palavras, mas não as cumprem. Ezequiel 33, 33. E quando isto vier a passar, es que virá, então eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Obviamente que eu não sou profeta, sou um lixo, é um cachorro morto, como já falei muitas vezes, uma pulga, miserável pecador resgatado pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu não sou profeta, obviamente, mas as palavras de Deus estão em meu coração, em minha mente. Estão em seu coração, amado? Estão em sua mente. Você pode dizer, eu estou crucificado com Cristo e Ele me salvou, não meu pregador, não Paulo Júnior, não Paul Washer. Paul Washer, Paulo Júnior e todos os pregadores não vão nos julgar. Quem vai nos julgar é Jesus Cristo. A Ele foi dado todo o juízo. Atos 17, 30 e 31. Arrependam-se, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Amados, esta mensagem é temível. Porque talvez nos dias seguintes, tomara o meio reformado calvinista como um meio neopentecostal. Por via das dúvidas, eu não sou neopentecostal, eu não sou calvinista, nem reformado, nem arminiano, nem calvinista. É como se toda a história bíblica começasse no século XVI, com Armínio e Calvino. Não, amados, temos 1500 anos antes. Foi forjada a igreja com a doutrina dos apóstolos, e que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo mesmo. Então, amados, não venhamos aqui discutir quem é arminiano, quem fez. Não, isso não serve de nada. Ou somos discípulos quebrantados, humildes, mansos de coração, ou não somos nada, mas por favor, esta mensagem é urgente. E uma advertência. Aqui Ezequiel foi colocado como atalaia. Que atalaia? Aquele que toca a trombeta. Em muitas maneiras, tenho tocado a trombeta para vocês escutarem. A maioria não escutou. Alguns sim, até de Angola, graças a Deus, irmãos de Angola, que me ligaram e, glória a Deus, eles ficaram espantados, quase chorando, mas eles perceberam que realmente já Paulo Júnior estava caído e em pecado, em apostasia. Por que digo isto, amados? Muitos talvez vão se decepcionar. Muitos talvez vão dizer, e agora o que eu faço? Talvez mudei para Franca, São Paulo. Deixei minha cidade para estar com Paulo Júnior. Ou talvez, Paulo Júnior foi usado para minha salvação. Ou Paulo Júnior é um excelente pregador. Ou tal ou qual, como com Steve Lawson ou outros pregadores que caíram no pecado. Hebreus 12, 1 e 2. Olhem para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhem para Jesus! Os que olharam para Ele não foram envergonhados. Salmo 34. Não sejam envergonhados, irmãos. Nós seguimos a Cristo, somos discípulos de Cristo. Podemos gostar até de algum tipo pregador, tal que prega bonito. Mas não caiamos no erro de abandonar a fé ou nos desencorajar e desanimar porque um pregador caiu em pecado. Porque talvez dias deste vídeo que está sendo filmado, dia 16, né? 16 de março, domingo, do ano 2025, talvez vocês vejam a triste notícia que me fez chorar quando recebi essa notícia. Me fez tremer, me fez chorar, porque todos os dias oro por Paulo Júnior e por Paul Washer. Não quero ver eles condenados. Todos aqueles que creem, não. João 10, 27, 28. Nós ouvimos a voz de Jesus, Ele nos salvou e ninguém vai perecer. Amados, Lucas 13, 3. Não, os digo todos, igualmente perecerão se não se arrependem. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus 10, 28.
Jesus Cristo pregando para seus discípulos, falando para os discípulos que tinham que fazer a pregação. Mateus 10, 28. Não temais aquele que pode matar o corpo, e nada mais podem fazer. Mas temei aquele que pode destruir sua alma e seu corpo no inferno, a ele temeis. A quem estava falando? Aos ímpios do mundo, não, a seus próprios discípulos. Amados, aprendamos. Jesus Cristo é autor de eterna salvação para aqueles que obedecem. Hebreus 5:8. Glória a Deus! Ele é autor de eterna salvação para aqueles que obedecem a Ele. Para suas ovelhas que nunca cairão, nunca serão arrebatadas da sua mão, se permanecem fiéis na fé. Se realmente obedecem a Cristo e caminham com Cristo de todo coração, alma, mente e força, que eles vão vencer a todo, o diabo, o inferno, a todo. Por quê? Porque guardam a palavra do seu testemunho e não amaram sua vida até a morte. O que quer dizer? Perderam sua vida. Não queriam ganhá-la aqui. Amados, isso é muito sério. Eu espero que o silêncio da liderança da Aliança do Calvário indique talvez algo nestes dias. Por que guardar silêncio? Por que calar algo que pior vai blasfemar o nome de Cristo antes que beneficiar o caminho do Evangelho? Por que não ensinar a palavra de Deus e dizer, bom, tal irmão Steve Lawson caiu por isto, por isto, por isto. Essas são as maneiras de ensinar o povo. Não, eu vou ensinar teologia, toda a doutrina, mas quando alguém como Steve Lawson cai em pecado e todo mundo fica, o que aconteceu? Foi salvo, não foi salvo? Não, fica em silêncio total. E depois, Paulo Júnior fez um comunicado, tal, bem fraquinho, não explicando como o nome de Deus pode cair em pecado, como o nome de Deus pode se desviar e pode até ser reprovado se não se arrepender dos seus pecados, amados. Então, em poucas palavras, amados, Provérbios 28, 14. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor sempre e não endurece seu coração. Mas estamos em um tempo perigoso. É um tempo que o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, 12. Por ter se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriará. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Apostasia geral na igreja. E os pregadores estão brincando a fazer jiu-jitsu, a faixa azul. Lembram os vídeos que já fiz de Paulo Júnior? Muitos me condenaram. Você é exagerado demais. O que tem a ver que ele pratica jiu-jitsu e fala que publicamente que ele é faixa azul e que ele faz isso para mandar correr aos outros? Está aí nos vídeos na internet. Não é caráter de Cristo. Não é o caráter de um servo de Deus. Não é um caráter que demonstra uma piedade. Um amor pelo próximo. Lutar não é contra sangue nem carne. Parece que não leram Efésios 6, que nossa luta não é contra sangue nem carne, contra o diabo e suas potestades e seus exércitos. Lutando, pregando em igrejas de falsos profetas, tendo comunhão com pastores como Augusto Nicodemos, que pregou livremente em igrejas falsas, muitas delas. Ou tendo comunhão com Hernández Dias Lopes, que prega tranquilamente na Lagoinha, em todas essas igrejas caídas e falsas. E falei para vocês isto 4 anos atrás, e vocês me tiveram como um falso profeta. Aqui a Bíblia diz, quando isto vir a passar, é que virá, o Senhor diz, virá, então eles saberão que um profeta esteve no meio deles. O papel de um pregador do Evangelho é pregar o Evangelho, obviamente. Eu prego o Evangelho nas ruas, nas mensagens, pessoas, estudos. Mas não somente pregar o Evangelho. É a labor de um profeta, como se fosse um profeta, de repreender o pecado, fazer juízo. Provérbios 21, 3. Fazer juízo e justiça a Deus é mais aceitável que sacrifício. Provérbios 27, 5 e 6. Melhor é repreensão aberta que amor oculto. Fiéis são as feridas daquele que ama, enganosos os vexos do que aborrece. Muitos de vocês, eu pedi, por favor, advertam a Paulo Júnior. Está indo por um caminho terrível, vai cair totalmente. Quem de vocês repreendeu a Paulo Júnior? Só lisonja? Só admiração?
A Bíblia nos fala que os homens de Deus vão ser aborrecidos, abominados. Onde está isso na vida do cristão? Onde está essa bem-aventurança de ser perseguido? Milhões de seguidores? Que isso? Nos finais dos tempos? Não! A característica seria mais bem que seremos odiados por todo mundo. Palavras de Jesus. Onde está a teologia agora? Onde estão as palavras de vãs palavrerias? Da teologia, da ciência, dos doutores da lei de hoje. E cadê as palavras de Cristo, dos profetas? Amados, o juízo está chegando. Leiam Ezequiel, amados. Ezequiel 7. O fim está chegando. O fim está chegando. O juízo está chegando. Para quem? Para a igreja. 1 de Pedro 4:17. Porque é necessário que o juízo comece primeiro pela casa de Deus, a igreja. Que é o juízo agora? Juízo é repreensão, exposição de pecados, que a maioria não quer fazer, porque são covardes. Como no tempo de Jeremias 9, versículo 3, eles aguçam suas línguas para a mentira, mas não são valentes para a verdade. Onde está esse estandarte da verdade dos que temem a Deus? Salmo 60, versículo 4. Onde está? As lisonjas, as tapinhas nas costas. Oh, que teólogo! Oh, teólogo como Augusto Nicodemos, que publicamente diz que você pode escutar música mundana. Eric Clapton, basicamente, e outros. Que publicamente diz que ele pode atirar a um ladrão na testa se vem invadir sua casa. E rindo. Que publicamente prega e dá a mão e o abraço e recebe ofertas dos inimigos da cruz. Filipenses 3:18. Cujo fim é a perdição, cuja glória é sua vergonha, cujo Deus é seu ventre. E só pensa em coisas terrenas. Como quem? Pelo menos o vídeo que eu fiz. Jorge de Linhares, lá em Belo Horizonte, igreja falsa de Getsemani, amigo de Silas Malafaia, um escândalo de abominações. Querem ver esses vídeos? Por favor, assistam. O Senhor me falou hoje. Fala, Casa Rebelde. Hoje eu orava, abri a Bíblia e Deus me dirigiu. Estava em dúvida se fazer este vídeo, mas Deus claramente falou para mim por meio da sua palavra. Ezequiel 2, leiam. Fala para esta casa rebelde. Vocês, aqueles que não querem acreditar. Aqueles que preferem ter uma falsa paz no falso profeta, ou, que digo, no falso pastor, que continua sendo pastor, quando já, talvez, está rejeitado. E a palavra em Ezequiel 2 fala, profetiza, prega. Ouçam ou deixem de ouvir. Esta mensagem não é para convencer vocês. Não. Paulo diz em 2 Coríntios 5, versículo 11, conhecendo, pois, o terror do Senhor, persuadimos aos homens. O único que pode te persuadir, amado, amada, que idolatras e segues, e eres seguidor e discípulo de pregadores caídos em pecado, que já falei há muitos anos atrás. É terrível. Você vai seguir a Cristo. Você vai se arrepender. Ou tem que chegar a notícia. Oh, Paulo Júnior caiu em pecado e agora já não vai ser pastor mais. Você quer escutar isso? Quando chegará isso? Vai chegar. Não sei quando, mas vai chegar. Porque Deus não vai deixar de castigar. Vocês lembram? Hebreus 12, versículo 5. Deus, o bom pai, ele açoita quem recebe por filho. Isso que a Bíblia diz. Provérbios 3 fala também. Assim como Deus castiga, como os pais castigam a seus filhos, Deus também nos castiga, nos disciplina. E se não tem disciplina e juízo, porque é bastardo. Hebreus 12. Ou quanta alegria eu senti quando Steve Lawson foi julgado. E agora quanta alegria sinto que ele publicamente confessa que agora sim entende seus pecados e ainda está arrependido. Tomara que isso também seja como um ministério, como eu falei. Mas glória a Deus se talvez realmente Paulo Júnior, daqui a uns dias, é publicado. Ele caiu em pecado, já não vai ser mais pregador, nem pastor. Eu estaria cheio de júbilo, não porque foi pego em pecado, senão porque tem uma chance de se arrepender, de não perecer em seus pecados, amados.
Tomara que seja o caso. Também estou esperando a vez de Paul Washer e todos os pregadores que estão em pecado. Assistam os vídeos. Como eu disse ao começo, muitos de vocês me odeiam, me desejaram o mal. Eu só desejo bem para vocês. Eu choro por vocês todos os dias, pelo remanescente, por vocês que me odeiam, por vocês que me insultam, que me agrediram nos vídeos. Eu amo vocês e oro por vocês. E oro por Paulo Júnior, oro por Paul Washer. Mas olha só, que Paulo Júnior não esteja mais no vídeo da conferência All School 2025. Por quê? Qual é a explicação de tirar basicamente, aquele que é considerado Paul Washer do Brasil, de uma conferência que praticamente ele fundou? E defesa do Evangelho de Aliança do Calvário. Por favor, esta mensagem para os pastores também. E os líderes da Aliança do Calvário. Se vocês estão escondendo algo, não prosperarão. Porque se vocês são partícipes do pecado de Paulo Júnior, vocês são culpados. Não digam, foi Paulo Júnior. Não, são vocês que estão ocultando e estão dando aflição ao povo de Deus, pensando, o que aconteceu? Quando vai voltar a pregar? Já não faz os vídeos, já não faz amanhã com Deus, já não faz isto, já não faz o outro. Vocês têm a responsabilidade de falar claramente diante de Deus, se humilhar também, porque vocês permitiram esses pecados, porque vocês ainda estão unidos a Paul Washer, que está caído anos atrás. E porque vocês sabem como fui agredido, eu, minha esposa, meu filho de 15 anos e minha filha de 11 anos, estão os vídeos aí, no 2021. E ainda mentiram para a justiça de São Paulo, fazendo uma declaração para a justiça falsa. E está o vídeo aí. Defesa do Evangelho mentiu e me processou. Está o vídeo aí. Eu não processei a defesa do Evangelho, nem Paulo Júnior, porque eu não vou a processar como os mundanos. Mas eu deixei todo o juízo a Deus. E até agora não se arrependeram disso. Que escândalo! Tem pessoas que choraram, que se comunicaram comigo da Espanha. Eu fui lá à Espanha em outubro a pregar com esses irmãos e viram como é possível que Paulo Júnior fez isso. Estive lá na Espanha um ano em outubro do ano passado. Irmãos de Angola, irmãos do Brasil, irmãos de muitos lugares. É um absurdo. Como puderam fazer isso na igreja de Paulo Júnior? Pois está caído. Não reconhece pecado. E de novo, eu não estou preocupado por mim. Eu posso morrer, eu sou um lixo, um cachorro morto. Sou nada, não tenho nada. Mas Cristo é digno de toda glória, honra, louvor e adoração. Seu nome é exaltado. E todos os profetas de Moisés, quando o povo pecava e Deus queria julgar o povo, os profetas diziam, Senhor, e que? Cadê teu santo e glorioso nome? Teu nome, tua fama, Senhor, Shem, a palavra em hebraico, Shem, tua fama, renome, reputação, fama. Senhor, faz isto por amor a teu nome. É que eu choro todos os dias, por amor ao nome de Cristo. Quantos de vocês têm esse coração? Se estão ocultando a queda total de Paulo Júnior, os pastores e a liderança de Aliança do Calvário são responsáveis de calar o pecado. E são responsáveis por não defender e justificar a Deus. Gente, a Bíblia não nos ensina a justificar os homens. A Bíblia nos ensina a justificar sempre a Deus. Quando Paulo foi em Antioquia a repreender a Pedro, repreendeu ele cara a cara. E temos o registro em Gálatas capítulo 2. Não poupou. Porque o homem de Deus não deve agradar aos homens, senão não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Onde estão os valentes? Onde estão os homens de Deus corajosos? Onde estão aqueles que realmente vivem para a glória de Jesus Cristo, que estão crucificados para o mundo e o mundo eles se gloriam na cruz de Jesus Cristo? Amados, eu estou cheio de palavra. Mas espero que todos aqueles que ainda não acreditem, escutem as palavras de Ezequiel 33, 33.
que foram advertidos, que precisamos mais atalaias, que precisamos mais homens e mulheres que toquem a trombeta e que denunciem os pecados do povo, como Isaías 58:1. Alça tua voz, levanta tua trombeta e mostra os pecados do meu povo. Miqueias 3, versículo 8. Estou cheio do Espírito de poder e de juízo para denunciar os pecados do meu povo. Miqueias 3, 8. Não é tempo para brincadeiras, não é tempo para conferências, não é tempo para pregadores celebridades. Vocês estão contribuindo para a queda desses homens, porque vocês enchem esses homens de orgulho, enchem esses homens de popularidade, e eles se levantam em orgulho. E o Senhor diz que nenhum orgulhoso vai ficar diante de sua presença, que Ele sabe humilhar a soberbos. Assim que, amados, tenho informações, vídeos aqui na descrição do canal, tenho aqui anotado algumas coisas, não sei se algo ficou por trás. De novo, explicações doutrinais. O que aconteceu com Steve Lawson? O que está acontecendo com Paulo Júnior? O que está acontecendo com todos os homens de Deus que estão caindo? A Bíblia ensina. Desviados de Deus, apostasia, é claro. Se tem alguma pergunta a mais, amados, por favor, liguem para mim. Vou deixar meu telefone na descrição do vídeo. E, por favor, eu não tenho temor de vocês me xingarem, me insultarem. Já estão aí os comentários dos vídeos passados, me desejando mal, alguns talvez a morte, alguns talvez a deportação. Está tudo aqui, de coração. Muito tempo advertindo, vocês agora serão os que terão a última sentença. Esperemos, e de todo o meu coração eu espero que Paulo Júnior seja julgado. Não sei se agora ou depois, mas vai ser julgado, porque Deus é justo. Bem-aventurado aquele homem que Deus castiga e em sua lei o instrui. Salmo 94. E o Deus nosso é um Deus de vinganças, e Ele vai se mostrar contra os soberbos, para humilhá-los. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.